Às vezes, os maiores milagres não nascem nas igrejas. Eles nascem nas mãos de quem ama. Essa é a história de um homem simples, chamado Carlos Menezes, um mecânico do interior de Minas Gerais, que um dia decidiu que o amor era mais forte que o impossível. Carlos nasceu em São Bento do Norte, uma cidade pequena cercada por montanhas e poeira vermelha, filho de seu Joaquim Ferreiro e Dona Teresa Costureira. Ele aprendeu desde cedo que a vida não perdoava preguiçosos. A casa era simples, as paredes descascadas. O cheiro de ferro quente se misturava ao do café fresco, que sua mãe fazia toda manhã, quando os meninos corriam na rua atrás de bola. Carlos ficava sentado perto da forja, observando o pai domar o ferro incandescente. O ferro só dobra no fogo certo, dizia o velho Joaquim. Gente também. E aquele menino cresceu acreditando nisso. Aos 12 anos, já soldava peças pequenas. Aos 16, consertava bicicletas, motores e o que mais aparecesse. Não havia luxo, mas havia amor. Carlos sonhava alto, queria ser engenheiro mecânico. Mas o dinheiro sempre acabava antes do mês. E os sonhos por um tempo ficaram guardados. Aos 19 anos, Carlos partiu para a cidade vizinha, Cachoeira Alta, em busca de uma vida melhor. Trabalhou numa oficina grande, barulhenta e quente. Dormia nos fundos, num quartinho de madeira, e mandava metade do salário para a mãe. Foi ali que ele conheceu Mariana. Mariana era professora voluntária. Dava aulas para os filhos dos operários. Tinha um sorriso calmo, voz doce e olhar que enxergava o melhor em todo mundo. Um dia, o ventilador da escola parou, e chamaram o novo mecânico para consertar. Carlos chegou tímido, com a roupa suja de graxa. Mariana perguntou, sorrindo: "Você entende de eletricidade?" Ele respondeu, coçando a nuca: "Não muito, mas entendo de esperança." Ela riu, e naquele instante, ele soube que o coração dele nunca mais seria o mesmo. 2 anos depois, se casaram, na igrejinha da cidade, com flores do campo e bolo simples. Ela de vestido branco, ele de terno emprestado e olhar cheio de promessas. Foi o começo de uma história de amor tão simples quanto profunda. O maior presente deles chegou numa tarde de chuva fina. Uma menina, Isadora. Carlos segurava o bebê nos braços, emocionado. "Ela vai ter tudo que o pai não teve." Mariana respondeu, acariciando o rosto dele. "Tudo não, amor. Vai ter mais, vai ter amor." E assim foi. Isadora cresceu entre ferramentas e histórias. Amava o som da oficina. "Pai, o que o senhor faz aí dentro?" "Eu converso com o ferro, filha." Às vezes ele responde. Eles riam, e aquele riso ecoava pela casa inteira, como uma oração disfarçada de felicidade. O tempo passou. Isadora cresceu. A oficina continuava viva. O som do martelo, o rádio tocando moda de viola, e o cheiro de graxa misturado ao de bolo de fubá. Era uma vida simples. Até o dia em que o chão começou a desaparecer. Tudo começou com um tombo bobo. Um arranhão no joelho. Nada demais, pensaram. Mas dias depois, outro tombo. Depois outro. Mariana percebeu primeiro. "Carlos, tem alguma coisa errada." Ele desconversou. Deve ser fraqueza, falta de vitamina. Mas quando ela não conseguiu mais correr, o desespero chegou. Som ambiente de hospital, eco leve, vozes médicas abafadas. O hospital de Belo Horizonte deu o veredito cruel. Atrofia muscular progressiva. Não há cura. O mundo parou. Carlos ficou em silêncio. Mariana chorava abraçada à filha. No ônibus de volta, o som das buzinas se misturava ao da chuva. Ele olhava pela janela, rosto molhado, e não sabia se era lágrima ou garoa. "E agora, Carlos?" perguntou Mariana. Ele respirou fundo e respondeu com voz trêmula mas firme: "E agora a gente luta." E foi assim que começou o milagre.
Não o milagre da cura, mas o milagre da coragem. Em poucos dias, o nome Carlos Menezes já estava em todos os cantos do país. As televisões mostravam a mesma cena repetidas vezes. Um pai ajoelhado, uma filha sorrindo sobre uma cadeira feita com sucata, e um amor que parecia impossível de medir. O mecânico mineiro que emocionou o Brasil. O milagre da oficina de ferro. Jornais, rádios, sites. Todos queriam uma entrevista. E de repente, a vida simples e silenciosa de Carlos virou um vendaval. Câmeras cercavam a casa. Microfones empurrados na janela. Seu Carlos, é verdade que o senhor fez sozinho? Quanto o senhor ganhou com o vídeo? Vai vender o projeto para uma grande empresa? Ele apenas respondia com um sorriso tímido. Eu não fiz para vender. Fiz para amar. Mas ninguém queria ouvir isso. A mídia queria manchete. O mundo queria um herói. E ele só queria paz. Dias depois, o telefone tocou. Era uma empresa de tecnologia de São Paulo. Queriam marcar uma reunião urgente. Seu Carlos, temos uma proposta que pode mudar sua vida. Mariana e Isadora o incentivaram a ir. E pela primeira vez ele viajou de avião. O homem simples da oficina agora sobrevoava nuvens. Com um terno emprestado e o coração acelerado. A sala era grande, fria, com vidros espelhados e gente de terno caro. O executivo começou. Senhor Menezes, o senhor tem uma ideia brilhante. E nós temos o dinheiro. Juntos podemos patentear o modelo, produzir em massa e vender pro mundo. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: e as famílias pobres? As crianças que não têm dinheiro para comprar? O homem sorriu amarelo. Bem, o mundo funciona assim, senhor Carlos. Nem todos podem ter tudo. Carlos levantou-se devagar. Pois é. Mas se o senhor acredita nisso, então o mundo tá funcionando errado. E saiu. Sem assinar contrato. Sem olhar para trás. Naquele dia, Carlos voltou para casa com o bolso vazio. Mas o coração cheio de algo que dinheiro nenhum podia comprar. Paz. A notícia se espalhou. Mecânico rejeita fortuna para continuar doando cadeiras. O público se dividiu. Uns chamavam de louco, outros de santo. E nos comentários, entre ofensas e elogios, ele lia um que sempre o fazia sorrir. Obrigado, tio Carlos. Um dia eu quero ser como o senhor. Era de uma menina chamada Ana Júlia, cadeirante de Goiás. A mensagem estava escrita com letras tortinhas, mas cheias de esperança. Carlos guardou aquela mensagem como quem guarda uma oração. A oficina voltou a ferver. Voluntários começaram a aparecer de todos os lados. Estudantes de engenharia, marceneiros, doadores. E com eles, uma jovem chamada Júlia. Seu Carlos, o senhor não me conhece. Mas eu vim ajudar. Ajudar? Sou engenheira mecânica. E o senhor me lembrou do meu pai. Ele também nunca desistiu de mim. Ele sorriu e respondeu: então entra, minha filha. Aqui a gente trabalha com amor, não com lucro. E assim nasceu oficialmente o Projeto Asa. Uma oficina transformada em sonho coletivo, onde cada cadeira tinha o nome de uma criança. E cada criança ganhava de volta o direito de sonhar. A fama, no entanto, não trazia só flores. Trouxe também espinhos. Um dia, uma das cadeiras apresentou um defeito. A roda travou e uma menina caiu. Ninguém se feriu gravemente. Mas bastou para a imprensa transformar o caso em tempestade. O milagre de Carlos Menezes falha. Cadeiras perigosas são distribuídas sem certificação. Em poucos dias, o que era luz virou sombra. As doações pararam. Os voluntários se afastaram. E a oficina voltou a ficar vazia. Carlos passava os dias sentado na bancada, encarando o ferro frio. Júlia tentou conversar. Seu Carlos, o senhor não pode parar. Ele respondeu, cabisbaixo. Um erro, Júlia.
E o mundo esquece tudo que a gente fez certo. Mariana entrou devagar, colocou a mão sobre o ombro dele e disse: o ferro só dobra no fogo certo, lembra? Então talvez Deus esteja só te aquecendo de novo. Naquela noite, ele voltou para a oficina, acendeu o maçarico e começou outra vez, mais calado, mais experiente, mas com a mesma fé, porque quem é forjado na dor, aprende a brilhar no escuro. A vida continuou, mas nada parecia ter o mesmo som. O riso de Isadora ficou mais raro, e o silêncio de Carlos, cada vez mais profundo. Ele passou a viver dentro da oficina. As noites viraram dias, e os dias viraram noites sem fim. Mariana tentava conversar. Carlos, você precisa descansar. Não posso. Ela precisa de mim. O ferro, o alumínio, as peças velhas de bicicleta. Tudo virava matéria-prima para uma ideia que nem ele sabia explicar direito. Desenhava em papéis amassados, riscava, errava, amassava de novo. Soldava até a madrugada. Os vizinhos comentavam: pirou desde que a menina adoeceu, vive trancado lá dentro. Mas ele não estava louco. Ele estava tentando fazer o impossível. Um dia, Mariana entrou na oficina. O chão estava coberto de peças e papéis. O que é isso tudo, Carlos? Ele levantou o olhar, suado, cansado, com os olhos vermelhos. É o que vai trazer o sorriso da nossa filha de volta. Ela quis dizer algo, mas apenas se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dele e sussurrou: então me deixa ajudar. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. A oficina ganhou vida. E dentro dela, nascia um milagre. Depois de 3 meses de trabalho, o projeto estava pronto. Uma cadeira, feita à mão, com ferro, pedaços de bicicleta e o amor de um pai. O pai, o que é isso? Asas, filha. Fiz asas para você. Ela riu sem entender. E para eu voar? Para você andar, meu amor. Ele a colocou sentada. As mãos tremiam. O coração batia como um motor desajustado. E então, Isadora se moveu. 1 metro. Depois 2. E o riso dela ecoou pela oficina como um trovão de alegria. Mariana chorava. Carlos caiu de joelhos. E disse entre lágrimas: você tá andando, filha, você tá andando. Naquele momento não havia pobreza, nem dor, nem doença. Só fé e amor. O vizinho, seu Nivaldo, ouviu o barulho e foi até o portão. Ô Carlos, o que tá acontecendo aí, homem? Quando viu Isadora se movendo, ficou sem palavras. Pegou o celular e começou a gravar. O vídeo mostrava uma menina rindo em uma cadeira feita de sucata, e um pai ajoelhado chorando. Ele postou o vídeo com uma frase simples: o pai que construiu asas para a filha. E em menos de 24 horas, o Brasil inteiro já conhecia a história de Carlos Menezes. Milhares de compartilhamentos. Comentários de todos os cantos. Chorei. Esse homem é um anjo. O amor é a maior invenção do mundo. E assim o milagre que nasceu numa oficina simples. Voou mais alto do que ele poderia imaginar. Mas junto com a fama, vieram as tentações. Telefonemas, convites, propostas. Uma empresa grande ligou. Queria comprar o projeto. Prometeu fama, dinheiro e um futuro garantido. Carlos ouviu tudo em silêncio. Depois respondeu: esse projeto nasceu da dor. Eu não vendo dor. Eu transformo ela em amor. O empresário riu. O senhor vai se arrepender. E Carlos respondeu sereno: prefiro me arrepender com o coração limpo, do que com o bolso cheio e a alma vazia. Nas redes começaram os julgamentos. Isso é mentira. A cadeira é comprada. Mais um querendo aparecer. Carlos lia tudo calado. Mariana viu o olhar dele entristecer. Amor, o Senhor não pode deixar o mundo ensinar você a duvidar. Ele respondeu baixinho: não é por mim que dói. É por ela. Naquela noite gravou um vídeo simples.
Meu nome é Carlos Menezes. Essa é minha filha, Isadora. A cadeira é simples, mas foi feita com amor. E amor não precisa de like para existir. Em 24 horas, o novo vídeo ultrapassou 10 milhões de visualizações. A internet se calou, e a fé voltou a falar mais alto. Carlos recebeu cartas de todo o país. Pais pedindo ajuda, mães agradecendo, crianças desenhando cadeiras coloridas e escrevendo "Obrigado, tio Carlos". Ele chorava a cada envelope aberto. Como é que eu vou dar conta de tanta gente, Mari? Um de cada vez, amor. Foi assim que Deus te ensinou. E foi. Assim nasceu o Projeto Asa. Um grupo pequeno, improvisado, mas movido por algo muito maior que dinheiro. Amor e fé. Júlia, uma jovem engenheira, se juntou à equipe. Vim ajudar, porque o Senhor me lembrou do meu pai. E Carlos, emocionado, respondeu: Então, seja bem-vinda, minha filha. Aqui a gente não trabalha com peças. A gente trabalha com milagres. A oficina de Carlos nunca mais foi a mesma. O ferro agora soava como o som do próprio coração batendo. E o homem que consertava máquinas começou a consertar vidas. As semanas se arrastavam lentas. A oficina estava em silêncio. As cadeiras cobertas por panos. E o homem que um dia virou esperança do país, agora se sentia apenas cansado. Carlos acordava, tomava café em silêncio e olhava para o portão. Ninguém mais vinha pedir ajuda. Nem a imprensa, nem os curiosos, nem os voluntários. Só o vento, entrando pela janela e mexendo as cortinas. Lembrava que o tempo continuava passando. Uma noite, sentado no chão da oficina, Carlos chorou. Pela primeira vez, chorou sem esconder. O porquê, meu Deus? Eu só quis ajudar. E o som da chuva respondeu com silêncio. No dia seguinte, ao amanhecer, Isadora entrou com uma carta nas mãos. Era escrita à mão com caligrafia infantil. Pai, é para você. Ele abriu devagar. Dentro havia um desenho colorido. Uma cadeira com asas e um sol sorrindo. E embaixo as palavras: Tio Carlos, eu caí, mas quero outra cadeira para continuar andando, porque o Senhor me ensinou que cair não é o fim. A carta era da menina que havia caído. Carlos ficou em silêncio por longos segundos. Depois olhou para a filha e disse: Parece que Deus acabou de me mandar levantar. Naquele mesmo dia, ele abriu novamente as portas da oficina. Júlia voltou. Os vizinhos também. E aos poucos, o Projeto Asa renasceu. Com mais força, mais gente e mais fé. Agora cada cadeira tinha um número de série, um manual e uma dedicatória assinada à mão. Feita com amor, para que seus passos nunca parem. O bairro inteiro se uniu. O padeiro doou café. O marceneiro cedeu madeira. Até a moça da farmácia ajudava a empacotar. Em poucos meses, 300 novas cadeiras foram entregues em todo o Brasil. E dessa vez, ninguém caiu. Todo mundo se levantou. Certo dia, um e-mail chegou. Assunto: Convite Internacional, Fórum Global de Inovação e Humanidade Suíça. O remetente era desconhecido. Carlos leu em voz alta. Sua história inspira o mundo. Queremos ouvir sua voz. Ele achou que era engano, mas era real. O fórum reunia os maiores cientistas e inventores do planeta. E entre eles, um mecânico mineiro, de mãos calejadas e coração puro. Foi a segunda vez que Carlos viajou de avião. Mas agora, ele não tinha medo. Levava na mala apenas uma muda de roupa, um caderno cheio de anotações e a carta da menina que o fez recomeçar. Ao chegar na Suíça, o frio o abraçou como se dissesse: Bem-vindo, homem do fogo. O evento era imenso. Palestrantes de todos os países, máquinas modernas, tecnologia de ponta. Carlos olhava para tudo e sorria. Tanta coisa feita por computador, e eu só tenho um maçarico. Chegou a hora da apresentação.
Carlos subiu ao palco devagar, com as mãos trêmulas. Vestia o mesmo terno simples da primeira viagem. O público o observava em silêncio. Ele colocou uma foto de Isadora na tela e começou. Essa é minha filha. Ela nasceu perfeita. Mas um dia, o corpo dela parou de responder. E foi nesse dia que o meu coração começou a trabalhar diferente. A plateia o ouvia, atenta, em silêncio absoluto. Eu não entendo de tecnologia. Não entendo de negócios. Mas eu entendo de amor. E o amor é a única invenção que nunca quebra. No final todos se levantaram. Uma salva de palmas longa, sincera. E pela primeira vez, o nome Carlos Menezes foi aplaudido em outro idioma. No mesmo evento, uma fundação internacional ofereceu recursos para o projeto ASA. E Carlos fez um único pedido. Se aceitarem ajudar, quero que as cadeiras continuem sendo doadas. Sem lucro, sem vaidade, só amor. O presidente da fundação respondeu: Seu Carlos, o senhor acabou de reinventar a palavra caridade. A partir dali, o projeto ASA ultrapassou fronteiras. Cadeiras fabricadas no Brasil foram enviadas para a África, Índia, Chile e Moçambique. Cada caixa levava o mesmo selo. O amor move o impossível. Quando Carlos voltou ao Brasil, encontrou uma multidão no aeroporto. Crianças, pais, vizinhos, jornalistas. Todos com cartazes. Bem-vindo, tio Carlos. Você nos ensinou a voar. Ele chorou. E ao ver Isadora correndo, com a cadeira nova colorida, ajoelhou-se no chão e a abraçou forte. Pai, você tá famoso. Ele respondeu sorrindo. Não, filha. O amor é que ficou famoso. Naquela noite, deitado em sua cama simples, Carlos olhou pro teto e sussurrou. Obrigado, Deus, por transformar minhas mãos cansadas em asas. O tempo passou. E como todo tempo deixou suas marcas. As mãos de Carlos estavam mais enrugadas, mas continuavam firmes. A oficina, agora era uma fábrica. Um galpão enorme pintado de azul e branco, com um letreiro simples. Projeto ASA, o amor move o impossível. Mais de 50 pessoas trabalhavam ali. Ex-estudantes, voluntários, pais e mães de crianças cadeirantes. Todos unidos pela mesma causa. Carlos andava entre as máquinas, com um olhar sereno e orgulhoso. Aqui ninguém trabalha para ganhar dinheiro. Aqui a gente trabalha para ganhar propósito. Júlia, agora engenheira-chefe do projeto, se aproximou com uma prancheta na mão. Seu Carlos, o senhor viu o pedido da ONU? Querem uma parceria para levar o projeto para mais 5 países. Ele sorriu cansado, mas feliz. Quem diria, hein, Júlia? Aquele ferro enferrujado agora vai rodar o mundo. Vai não, seu Carlos. Já tá rodando. Na parede da fábrica havia um mural gigante. Fotos de centenas de crianças sorrindo. Cada uma em sua cadeira. Cada uma com o mesmo brilho nos olhos, o da liberdade. Isadora, agora com 21 anos, havia se tornado o coração do projeto. Inteligente, doce e determinada. Era ela quem cuidava das entregas, das cartas e das redes sociais. Pai, o senhor viu? Uma menina do México mandou um vídeo agradecendo. Carlos olhou o celular e sorriu. Olha só, o amor agora fala espanhol. Ele beijou a testa da filha e disse: Você é o meu milagre mais bonito, sabia? Ela respondeu rindo. E o senhor é o meu herói teimoso. Com o tempo, Carlos passou a ser convidado para palestras, em escolas, universidades, eventos humanitários. Mas ele nunca se acostumou com os aplausos. Eu não sou palestrante, gente. Sou só um mecânico que acredita no que faz. E era isso que fazia o público chorar. Numa dessas palestras, um menino se aproximou e disse: Seu Carlos, quando eu crescer quero fazer asas também. Ele sorriu e respondeu: Então começa agora, filho. Porque o amor é o primeiro motor que a gente aprende a montar.
Mas o tempo, esse velho teimoso, não para pra ninguém. Carlos começou a sentir o peso dos anos. As mãos, antes firmes, tremiam. O corpo, cansado, pedia descanso. E numa manhã de domingo, enquanto o sol entrava pela janela da oficina, ele olhou ao redor e percebeu algo. O mundo já não precisava mais dele do mesmo jeito. E isso o encheu de paz. Chamou Isadora e Júlia, entregou as chaves da fábrica e disse: "E agora são vocês que vão fazer o mundo voar. Eu só abri as portas." Elas choraram. E ele, com um sorriso tranquilo, completou: "Prometam que nunca vão esquecer. O ferro se dobra no fogo, mas o amor se forja no coração." Anos se passaram. A história de Carlos virou documentário, livro, referência em escolas. A fábrica se transformou em fundação. O Instituto Carlos Menezes, responsável por mais de 50.000 cadeiras distribuídas em 30 países. Na entrada, uma placa dizia: "Aqui nasceu o amor que aprendeu a andar." Isadora, agora adulta, caminhava pelos corredores. Passava a mão nas fotos do pai. E sentia o mesmo calor no peito. "Pai, o Senhor conseguiu." E por um instante parecia ouvir a voz dele respondendo ao vento: "Não, filha. Nós conseguimos." Na cena final, Isadora caminha até a praia, com o pôr do sol se refletindo no mar. Leva consigo uma pequena réplica da cadeira. Coloca na areia e sorri. Que o amor continue movendo o impossível. E assim termina a história de Carlos Menezes. O homem que transformou ferro em fé, dor em força, e amor em asas. Porque no fim das contas, não é o tempo que define o tamanho de uma vida. É o amor que ela deixa para trás. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like, seu comentário, e diga de onde você está assistindo. Aqui no Além dos Limites. Cada história é uma prova de que o impossível é só uma questão de acreditar. Obrigada por voar com a gente.